Bom dia, está no ar mais um episódio de Panorama Câmara. Hoje é 11 de maio de 2026, são as 10 da manhã e, em direto desde os estúdios da Câmara Espanhola, começamos mais uma manhã de conteúdo estratégico, trazendo discussões que impactam desde a saúde até o bem-estar, até a internacionalização e a operação de empresas no Brasil e no exterior. No episódio de hoje, vamos falar sobre a evolução da medicina preventiva, o papel dos check-ups na gestão da saúde, os avanços e desafios do comércio exterior brasileiro, os caminhos para estruturar equipes no Brasil e as perspectivas dos mercados de capitais. Eu sou Carlos Fernandes e te acompanho ao longo desta manhã com análises diversas que ajudam a transformar informação em decisão. Vamos ao nosso primeiro bate-papo. Para falar sobre as novidades no check-up e o papel da prevenção na saúde, recebemos o Dr. Gilberto Ururahi, referência em medicina preventiva e fundador da MedRio Check-up. Com uma trajetória consolidada no cuidado integral da saúde, ele vai nos explicar como a evolução dos exames e a tecnologia está transformando a forma como prevenimos doenças e acompanhamos nosso bem-estar. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, ouvintes e parceiros da Câmara Espanhola. É sempre um prazer estar com vocês. Estamos aqui no Rio de Janeiro, na MedRio Check-up, há 35 anos. Mais de 250 mil check-ups realizados. E em breve, muito em breve, estaremos também em São Paulo, a pedido dos nossos clientes, com a ST Check-up, uma clínica inovadora, muito moderna, muito atualizada no âmbito geral da prevenção, e teremos o prazer também de inaugurarmos a nossa clínica em São Paulo e contar com o apoio de vocês. Fantástico. Então, Carlos, o que se passa? O mundo, depois da pandemia, mudou muito, os comportamentos, enfim. Comportamentos adquiridos ao longo dos 2 anos de pandemia, em que as pessoas se isolaram, as pessoas perderam a liberdade, viveram um estresse súbito, profundo e duradouro. E com isso, com a perda da liberdade, vendo mortes ao vivo, né, a mídia repercutindo muito os momentos dessa pandemia, as pessoas passaram a se alimentar mal, se tornaram sedentárias, a dormir muito mal e, com isso, a saúde se degradou. Antes da pandemia, por exemplo, nós não ouvíamos falar em saúde mental fragilizada. Hoje, cada vez mais, é tema no mundo corporativo, né, da importância da saúde mental em níveis normais, né, como a época pré-pandemia. Além disso, né, observamos uma evolução face àquelas mudanças de comportamentos durante a pandemia, no nível alimentar, no nível atividade física, no nível sono. A pandemia da Covid-19 deixou, além da saúde mental fragilizada da população, uma outra pandemia das doenças crônicas. O nível de obesidade cresceu muito e várias doenças decorrentes da obesidade também cresceram, como é o caso do diabetes, da hipertensão arterial. Sabemos que o indivíduo obeso é um indivíduo que convive com inflamação, com imunidade baixa, da mesma forma o diabético, né? E com isso, outras doenças vêm no bojo, como, por exemplo, o câncer. Temos observado um desenvolvimento muito grande, os percentuais de vários tipos de cânceres aumentando na população, em pessoas jovens, o que nos assusta muito. Então, o caminho, sem dúvida,
é a prevenção. Claro. A prevenção, Carlos, é a forma mais inteligente, mais elegante do indivíduo cuidar da sua saúde. Se o indivíduo não apresenta nenhuma alteração no seu check-up, que é raro, é o momento dele se dar conta do seu bom estado de saúde e preservar a sua saúde. Mas o que nós temos visto, como falei, são esses percentuais de doenças crônicas aumentando e também da saúde mental fragilizada, que observamos, quando observamos os níveis de estresse muito elevados, de ansiedade, de depressão, como nunca vimos anteriormente. He entendido. Muito interessante, doutor. E é interessante que você falou que todas estas mudanças têm acontecido em um período relativamente curto. E devido a isso, eu gostaria de perguntar para você, que mudou nestes últimos anos nos check-ups e por que eles são mais efetivos hoje para poder acompanhar todas estas mudanças importantes que você acabou de falar? Então, como a doença também é dinâmica, Uhum. a doença é fruto de um desequilíbrio no nosso organismo, trazido por um estilo de vida pouco adequado. Se a pessoa se alimenta mal, se serve de ultraprocessados no seu cotidiano, sanduíches, refrigerantes, doces, açucarados, e é um sedentário, ele vai ganhar peso. E com o ganho de peso, ele vai destruir ao longo do tempo a Hum, sua imunidade. hum. Então, o momento hoje é de parar a refletir. Não faz sentido o homem moderno se deparar com uma doença grave em estágio avançado, Claro. né? Então, a prevenção, primeiro, vai ver como está a sua saúde no momento dos exames. Vai, a partir do check-up médico, definir quais são os fatores de risco para a sua saúde. E depois de realizados os exames, o nosso cliente senta com o nosso médico para avaliar os exames realizados e definir um programa sob medida para aquele indivíduo, a fim de corrigir os fatores de risco identificados durante o exame. Então, é muito mais fácil você cuidar, orientar Hum. o indivíduo saudável do que o indivíduo rico em doenças, Claro. né? As pessoas hoje buscam saúde, portanto, com saúde buscam longevidade, e é importante chegar à terceira idade, no momento da aposentadoria, em plenas condições de saúde, para poder usufruir, junto à sua família, momentos de alegria, de paz, de normalidade, enfim, vida longa, mas fruto de um trabalho de prevenção ao longo de sua existência. Hoje nós identificamos aqui entre nossos clientes, temos clientes até de 100 anos de idade, Uhum. que há mais de 30 anos fazem seus check-ups. São indivíduos disciplinados, são indivíduos que se ocupam, apesar da idade avançada no cotidiano, hobbies, atitudes de voluntariado, viagens. É importante chegar à terceira idade com metas, com objetivos, mas para isso tem que ter saúde. Claro. Então, a vida oferece às pessoas condições de viver mais e melhor e, na fase final da vida, não ter tanto sofrimento. Você pode ter mortes dignas ou mortes com muitos sofrimentos. Entendeu? O paciente é que vai escolher. Claro, y ahí a prevención claramente es un tema importantísimo.
É Nós tivemos, fundamental. claro, nós tivemos a oportunidade recentemente de conhecer as suas instalações lá no Rio de Janeiro. Nós ficamos maravilhados e houve uma coisa además que a gente viu muito que como a Mer Rio também abraça essa tecnologia hoje que dá para aproveitar e para potenciar tanto nessa Não tenha prevenção. dúvida, porque ao longo de 35 anos, Carlos, nós desenvolvemos um banco de dados importante, um banco de dados rico. A inteligência artificial é pautada num Uhum. banco de dados. E isso, felizmente, conseguimos montar um banco muito importante, riquíssimo de informação. Passamos a utilizar, portanto, a inteligência artificial, né, de forma corriqueira no nosso trabalho, Uhum. aumentando bastante precisões de exame, né, dados estatísticos, né, conseguimos antecipar doenças, entende? Tem uma série de coisas que a inteligência artificial hoje nos ajuda, mas não podemos esquecer que a inteligência artificial é uma ferramenta criada pelo homem a favor do homem. Não vai substituir o homem. A inteligência artificial não tem emoção. Você não vai achar um algoritmo para a felicidade, não é verdade? Então, a felicidade também é composta por uma saúde correta, equilibrada, sem surpresas. E aí, doutor, agora que você falou da inteligência artificial, eu queria aproveitar para perguntar para você, ainda existe a ideia de que o check-up é algo padronizado, né? Eh, mas você acha que hoje, graças a essas tecnologias, já virou algo mais personalizado? O nosso check-up ele é 100% personalizado. Aqui, todos os nossos médicos, no dia a dia, praticam muito a humanização, a empatia, o ouvir a doença, o acolher o paciente. Entendeu? Porque a doença, quando existe, tem que ser ouvida. Você não pode deixar de ter uma relação médico-paciente rica. Então, todo o nosso olhar é para o indivíduo, sempre. Claro que nós modernizamos nossos equipamentos, né? A cada 2, 3 anos, novos equipamentos surgem, mais precisos, enfim. Isso faz parte do nosso trabalho. Como faz parte treinar nossa equipe médica cada vez mais no contexto do acolhimento. E Interesantíssimo. no ambiente que nada demonstra estar no hospital, numa clínica padronizada, cartesiana, com um jeito de clínica, com cheiro de clínica. Não. Nossas clínicas existem e são uma sequência da casa do nosso paciente. Uma bela vista, uma música ambiente, um café da manhã elaborado por um grande chefe. Enfim, é importante que o cliente se sinta em casa, se sinta bem. Aqui nós investimos em inteligência relacional, mais do que inteligência artificial. Uma ferramenta fria, sem emoção. E aí é verdade, doutor, que quando tivemos a oportunidade de visitar a vocês, é uma coisa que dá para perceber. Eu me coloco no lugar de uma pessoa que vai fazer um check-up e eu vejo os dois cenários, não? O cenário que você vai a um hospital, um lugar frio, impersonal, onde você está um pouco às vezes com essa preocupação, puxa, será que vou ter alguma coisa que o check-up me vai sacar, alguma É, questão? E vai ao lugar de vocês que é um lugar onde essa experiência, onde esses medos ficam acalmados, onde a pessoa não fica tenha mais dúvida. tranquila. Quanto mais o indivíduo se aproxima da sua casa, do seu natural, mais ele descontrai. Daí a importância da música ambiente, né? De um café da manhã bem elaborado, da higiene total em nossas clínicas. Porque hospital
é a casa do doente, da doença, não é local para o indivíduo fazer um check-up, não é verdade? Quanto até a história de um amigo nosso que recebeu um executivo no hospital, aí em São Paulo, e o médico indagou, mas por que tanto tempo para você vir fazer seu check-up? Enfim, estamos lhe convocando há mais de 6 meses. E o cliente disse a ele, olha, no momento que você começou a me convocar para o check-up, a minha mãe estava morrendo aqui nesse hospital. Quer dizer, então não é o local adequado para ninguém fazer um check-up, né? Porque o paciente com uma septicemia no quinto andar vai precisar fazer um raio-x, uma ultrassonografia, um ecocardiograma, vai servir do mesmo equipamento do paciente que vem de fora para fazer um check-up. Quer dizer, a coisa não existe compliance, entende? Então, esse cuidado é muito grande com o cliente. Como eu lhe falei, nós estamos há 35 anos no mercado do Rio de Janeiro. Aqui, ano passado, recebemos indivíduos de 55 nacionalidades. Tá? A clínica é uma referência mundial em check-up, né? Eu tive aqui breve, há pouco tempo, semana retrasada, uma segunda-feira, com 4 pacientes estrangeiros, um canadense, um francês, um italiano e um angolano, fazendo check-up. Quer dizer, então, isso aí demonstra, seguramente, a qualidade dos serviços prestados. Além disso, ao longo do tempo, nós buscamos certificações internacionais importantes que respaldam bem o nosso trabalho, como o selo da EcoVadis, voltado para a sustentabilidade, né? A MedRio foi a primeira clínica na América Latina, há 3 anos, a conquistar esse selo. É uma avaliação muito profunda, muito meticulosa, muito cuidadosa e exigente. Preenchemos os requisitos. Também é uma empresa francesa que faz essa auditoria, da mesma forma que fomos auditados por uma empresa norueguesa no quesito qualidade. Então, eles vêm, eles avaliam todos os parâmetros previamente enviados, constatam, e, no final, vem o percentual de satisfação do usuário, do cliente da MedRio, que esse ano passado, em dezembro de 2024, foi de 98%. Então, são cuidados que a gente deve ter permanentemente em respeito ao nosso cliente, que, aliás, é a razão do nosso negócio. Interessantíssimo, doutor. E aproveitando que você falou de aqueles estrangeiros que estiveram recentemente na sua clínica, eu gostaria de perguntar para você, em atenção aos nossos ouvintes que estão se interessando por esta questão, como os executivos e as empresas podem usar o check-up de um jeito estratégico para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida deles? Então, o check-up médico foi criado nos anos 60, né, quando o americano passou a enviar homens astronautas à Lua, né? Então, o indivíduo, o astronauta, teria que estar numa nave com a saúde 100% em dia. Aí foi criado o check-up médico, né? E que se estendeu hoje junto às empresas. Os países todos desenvolvidos oferecem o check-up médico para seus executivos que são verdadeiros guerreiros no cotidiano, convivem com estresse, com oscilação de moeda, com mudanças tributárias, com alterações nos quadros funcionais da empresa, enfim, é um estresse enorme. E, no passado, longínquo, felizmente, as empresas entendiam o check-up como um benefício ao seu executivo. Isso não existe mais. O check-up médico é considerado hoje uma ferramenta fundamental para a segurança empresarial. Quanto custa a uma empresa ter seu executivo, seu profissional estratégico ausente, hospitalizado ou morto por uma doença que poderia ter sido facilmente diagnosticada quando se check-up? O custo é muito grande para substituir esse profissional. A perda de tempo é muito grande, né? Achar um headhunter
individualizar a pessoa que vem ocupar esse espaço tão importante, treiná-lo, capacitá-lo, gerar a cultura da empresa, muitas vezes emperra toda essa estrutura, essa engrenagem empresarial, pela falta de um líder. Então, o check-up passou a ser ferramenta de segurança empresarial há muito tempo. E, de um modo geral, as grandes empresas, médias e até pequenas empresas oferecem para seus líderes o check-up médico como uma segurança empresarial. É fundamental. Perfeito, doutor. Doutor, muito obrigado por trazer para nós o conhecimento de um profissional, además, super reconhecido mundialmente, internacionalmente. Eu tive a oportunidade de ver os 5 livros, acho 5, não estou errado, que você já O tem quinto publicado. livro, Carlos, publicamos 4. O quinto livro está na editora, que será lançado no momento da inauguração da SP Checkup, em São Paulo. Perfeito, perfeito. Pois então estaremos pendentes para poder fazer alguma entrevista, alguma matéria, porque acho que vai ser bem interessante. Doutor, Muito obrigado, Carlos. Sucesso obrigado. para vocês. É um prazer sempre estar com vocês. E um grande abraço para todos. Perfeito, igualmente. Tchau, tchau, doutor. Muito obrigado. Para dar sequência ao nosso programa, vamos falar sobre a modernização e eficiência no comércio exterior brasileiro. Um dos principais avanços nesse sentido é o Portal Único de Comércio Exterior, ou Siscomex, que vem transformando a forma como as empresas importam e exportam no país. Para começar o tema, recebemos novamente a Ana Carolina Barcellos, gerente de Comércio Exterior da Columbia Trading. Seja muito bem-vinda, Ana. Oi, Carlos, muito obrigada. Obrigada por poder participar novamente do podcast de vocês para falar um pouquinho das atualidades do comércio exterior, para agregar ali o trabalho de vocês. Fantástico, Ana. E hoje temos um tema bem interessante. Vamos lá. O Portal Único de Comércio Exterior tem sido apontado como um dos principais projetos de modernização do setor. Na prática, o que o Siscomex e o que mudou com a sua implementação? Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do Siscomex para depois vocês entenderem a diferença do que vai ser o Portal Único para o comércio exterior. O Siscomex ele foi criado em 1992. Ele é o sistema oficial do governo brasileiro para poder acompanhar e gerenciar todos os processos de importação e exportação. Mas o Siscomex, ele cuida apenas da parte aduaneira de desembaraço. Então, nele, nós fazemos as licenças de importação e exportação e as declarações de importação e exportação. Os demais órgãos anuentes que a gente precisa de liberação para a importação são sistemas independentes. Então, nós tínhamos o Siscomex e N outros sistemas para a gente poder fazer um único processo de importação ou de exportação. De 92 para cá, o comércio exterior cresceu demais e a Receita Federal entendeu que eles precisariam, inclusive, mudar o conceito de sistema e criar um modelo novo do comércio exterior para controle, gerenciamento, acompanhamento do comércio exterior. Então, foi criado o Portal Único. Eu acredito que até o nome traz um pouquinho do que eles querem fazer, é centralizar todas as informações, todos os intervenientes, tudo em uma única plataforma. Então, o que antes eu fazia várias coisas em sistemas diferentes, hoje eu faço um único input em um único sistema. A gente tem a integração de todos os órgãos anuentes, junto com a Receita Federal, analisando todos um único processo. Então, isso vem mudando um pouco, a gente consegue enxergar de uma forma mais otimizada todo o fluxo da operação. Então, esta é a ideia do portal. Entre outras, vem a questão de otimização de tempo, a gente consegue fazer etapas da liberação antes da chegada da carga. Então, essa era a etapa que os importadores estavam mais ansiosos de chegar. Ao invés de esperar a carga ter que chegar fisicamente no Brasil, a gente consegue fazer todo o trâmite enquanto a carga ainda está viajando.
Ana, com certeza temos muitas empresas que agora, como você sabe, además, com esta situação um pouco do acordo Mercosul, começam a ter um interesse muito grande em Brasil Ah, e sempre tem esse medo sobre a burocracia, esse tipo de questões que antes eram bem complicadas no Brasil. Eu gostaria de perguntar, a continuação do que você nos explicou, quais foram os principais ganhos em termos de redução de burocracia e tempo nas operações de importação e exportação? vamos lá. A questão da burocracia, ela não vai mudar muito. Eu acho que a burocracia, o Brasil não vai abrir muito mão dessa parte, mas a etapa de simplificar a burocracia, ela vem ajudando os importadores. Então, como a gente fala de um sistema único de comércio exterior, no Siscomex, para fazer uma importação, por exemplo, de alimentos, eu precisaria criar um processo dentro do mapa, criar o mesmo processo novamente dentro da Anvisa e criar de novo o mesmo processo dentro do Siscomex, para que então eu possa consolidar as informações e seguir com a liberação da carga. Com o portal único, eu faço um único lançamento no portal, e este lançamento eu vou criar um LPCO para a Anvisa, eu vou criar um LPCO com as informações já existentes para o mapa, e essas mesmas informações consolidadas eu vou utilizar para registrar a minha do INPE. Então, o meu ganho de tempo, ele acaba sendo grande, porque hoje eu uso um terço do meu tempo para fazer um processo, coisa que no Siscomex era muito mais moroso, e no Portal Único é tudo mais automatizado. Então, o pagamento das guias, por exemplo, a Anvisa, eu pago direto pelo portal. Então, eu consigo fazer todo o meu processo, montar todo o meu fluxo dentro da plataforma. A questão do mercante, então, todas as informações necessárias, eu encontro tudo em um único lugar. E essa questão da gente conseguir fazer todas as etapas do processo enquanto a mercadoria está viajando, eu vou dar o exemplo do mapa. O mapa, antigamente, eu tinha que esperar a carga chegar, eu ter presença de carga desta mercadoria para eu conseguir dar entrada na minha licença no mapa. Hoje, eu faço todo este fluxo enquanto a carga está em viagem, eu aguardo a autorização do mapa para depois eu já registrar do INPE ainda durante a viagem. Então, eu ganho todo esse tempo. Eu já cheguei a perder de tempo aqui com carga parada no porto 3, 4 semanas. Então, é custo, é o tempo que o cliente perde de não ter a mercadoria para venda, clientes perdem vendas. Então, este portal único ele vem para facilitar, vai trazer eficiência para o comércio exterior. E a eficiência, eu digo, em questão de tempo, porque eu consigo entregar antes, porque a ideia sempre foi de a carga chegar, presenciar, eu já consigo vender e entregar para o meu cliente. A carga não precisa ficar muito tempo parada nos portos. E junto com a eficiência logística, a agilidade que o Portal Único está trazendo, vem a questão de custo. Como eu consigo entregar esta mercadoria num prazo muito menor, o meu custo ele é muito menor. Então, a minha armazenagem no porto, possivelmente uma demurrage. Então, são custos que eu consigo evitar e trazer um processo mais rápido e menos custoso para o cliente. Claro, aí temos uma otimização importante, ¿verdad? Não só em carga de documentação, mas também em tempos que, como você falou, hoje, además, as empresas tendem a fazer cada vez mais curtos os períodos de entrega e brigar mais com o just in time, não? Exato, exatamente. É o que eles mais cobram da gente, né? É a carga o quanto antes, com o menor custo possível. E hoje, a Receita Federal, o que é bom é que ela entende essa questão da necessidade do nosso cliente. Então, trazer essa modernização, ela é importante para 100% dos importadores. Fantástico, Ana. Parecem avanços bem interessantes. Com certeza me pergunto se ainda existem desafios no sistema. Que você acha e que você acha que as empresas precisariam saber para se adaptar melhor a esta situação? Desafios, acho que eles sempre vão existir, porque as operações elas não param, as modernizações elas não param.
O Portal Único, ele começou a ser criado e desenvolvido em 2014. Então, ele vem em constante evolução. Começamos a operar nele de uma forma mais efetiva há uns 2 anos. E, então, as atualizações, os acompanhamentos, as necessidades. Então, a Receita ela vem acompanhando as etapas do seu cronograma de inserção dos processos de importação, ela vem entendendo as necessidades, porque existe a montagem de um processo dentro do sistema pela Receita, mas este processo ele tem que ser factível para a importação em si, para o importador. E existem algumas coisas que o importador ele vai ter que fazer diferente ali dentro do processo de importação. No Siscomex, a gente monta o processo, a gente monta a descrição, então a gente sempre tentou levar o máximo de informação possível daquele produto para que a Receita não tenha nenhuma dúvida, ela sabe exatamente o que a gente está trazendo. Hoje, a Receita, ela trabalha de uma forma diferente. Então, antes de importar, eu preciso cumprir algumas etapas dentro do Portal Único. Uma delas é o cadastro do meu operador estrangeiro. Nada mais é do que os exportadores e os fabricantes. Então, eles têm que estar presentes, cadastrados, e eu tenho algumas informações mínimas básicas que eu preciso colocar no sistema. Um outro ponto, justamente, as descrições. Então, hoje no portal, eu tenho um SKU e uma descrição básica dele, porque aquele SKU não muda, ele vai ser aquilo para sempre. Mas ele tem algumas especificações que é o que vai trazer um pouquinho mais a característica dele, que são os atributos. Esses atributos, eles ainda vêm sendo um pouco mutantes, então a Receita ainda está fazendo alguns pente finos, colocando alguns atributos a mais em determinados NCMs e tirando de outros NCMs. A ideia inicial da Receita é fazer um banco de dados master de todos os produtos que os importadores fazem, trazem nas importações. E aos poucos ir olhando, fazendo meio que um gerenciamento de risco. Então, eu vou dizer um pouquinho, engessamento da parte de descrições. No começo, é difícil a gente entender o porquê tem que ser dessa forma, mas conforme os meses foram passando, a gente vai entendendo, porque é o jeito que eles conseguem controlar a entrada daquele produto especificamente. Então, eles acompanham o produto e os atributos que estão dentro com a legislação do interveniente aqui no Brasil. Então, essa é a mudança da cabeça do importador que a gente tem que fazer e a preocupação, porque se não estiver exatamente da forma que a Receita desenhou, a gente não consegue andar com o processo. Então, esse é um comecinho, é um desafio grande para os importadores, porque só vai andar o teu processo se ele estiver 100% de acordo com o desenho da Receita Federal. Muito interessante, Ana. E acho que aí, nessa resposta que você deu, está um pouco o começo da minha quarta pergunta para você. Que o que fica muito claro para nós é que para aqueles importadores que estão traindo produtos da Espanha, por exemplo, para Brasil, puxa, é muito importante com quem você vai vir da mão. É muito importante a trading com quem você vai estar. E aí, puxa, uma empresa como a Columbia Trading, que é associada da Câmara, uma associada además muito ativa conosco, que conhecemos muito bem, acaba sendo um parceiro importante e que dá tranquilidade e confiança às empresas. Mas eu gostaria aí, se você pode ser um pouco mais, pode construir, além dessa pergunta que estou fazendo para você, e contar-nos como a Columbia consigue apoiar as empresas neste processo de adaptação ao novo modelo de comércio exterior brasileiro. Vamos lá, aí a Columbia vem com um papel estratégico da trading, do conhecimento, a gente vem há anos nos treinando, nos capacitando para entender como que vai funcionar o Portal Único, todas as exigências da Receita para que o processo ocorra sem nenhum problema do começo ao fim, o que fazer, o que lançar, quais documentos subir, quais as etapas em que a gente entra, etapa que o despachante entra. A questão do catálogo de produto hoje é uma das partes mais importantes. Então, aqui a gente já tem equipe com expertise na montagem dos catálogos,
cada equipe com um segmento mais específico, com know-how diferenciado pelo tipo do produto, o conhecimento da questão do acompanhamento das telas, os registros. Então, a Columbia, ela aprendeu com o tempo, tem a questão de... A gente já passou por muitas etapas, então a gente teve aqueles desafios gigantes no começo, algumas travas, muita coisa a gente aprendeu no dia a dia, entendendo aos poucos, porque o retorno da receita, ela acaba sendo um pouquinho mais moroso, o que a gente acha completamente normal, porque é um Brasil inteiro fazendo importação, é um Brasil inteiro tentando se adequar ao novo modelo de sistema. Então, a Columbia Trade sempre estudando, equipes indo em treinamentos, os nossos sistemas voltados também para esses treinamentos. E um ponto muito legal, me perdoa, que eu acabei não comentando, o Portal Único, ele tem integração com os sistemas dos importadores. Então, hoje a Columbia usa isso a nosso favor. Então, da mesma forma que eu consigo fazer integrações no meu sistema para o Portal Único, eu consigo extrair informações do Portal Único para o meu sistema, via integração e até mesmo via robô. Então, algumas informações dos sistemas a gente já vem alimentando automaticamente o sistema interno da Columbia. Interessantíssimo. E isso eu tenho certeza absoluta que acaba trazendo uma das coisas que provavelmente um importador mais precisa, que é essa tranquilidade de saber que o seu produto vai chegar na data que ele espera e com segurança ao porto de destino, né? Não, é bem legal, porque agora a gente consegue enxergar de fato o tempo real de todo o fluxo do meu processo. Então, eu tenho isso no Portal Único, e a ideia da Columbia é trazer todo este fluxo do Portal Único para o sistema que utilizamos aqui. Então, da mesma forma que eu consigo enxergar em tempo real toda a etapa do meu processo, o cliente, com o acesso dele, ele vai ter a mesma visão que a minha. Fantástico, Ana. Ana, muito obrigado por trazer o seu conhecimento profissional, o conhecimento da Columbia Trading conosco. Com certeza, muitas empresas que agora estão precisamente de olho em trazer os seus produtos a Brasil ficaram um pouquinho mais tranquilas ao respeito de todo este processo, né? Eu que agradeço novamente, Carlos, poder participar aqui com vocês. E aos pouquinhos os importadores vão respirando, vão ficando mais tranquilos. Eu acho que a ideia da receita é exatamente essa: trazer tranquilidade para a importação, manter a burocracia, mas deixá-la de forma mais simples. Fantástico, Ana. Bom, até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Para continuar o programa de hoje, vamos falar sobre um momento decisivo para muitas empresas estrangeiras: a entrada no mercado brasileiro e os desafios de estruturar uma equipe local desde zero. Para abordar este cenário, recebimos a Bruno Carrieri, Managing Director da Sun Human Capital. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Carlos. Tudo bem? Como você mencionou, sou sócio da Sun Human Capital, trabalho com recrutamento e seleção de pessoas e administração de mão de obra também. Prazer estar aqui conversando com você. Obrigado, Bruno. Bruno, vamos lá diretos. Uma das situações que se apresentam para nós entre aquelas empresas que estão pensando em vir desde Espanha para o Brasil ou que têm já um projeto em marcha para vir para o Brasil, elas têm uma situação muito comum, que é que elas decidem abrir operação no Brasil, mas nesse momento ainda não tem CNPJ, não tem conta bancária, não tem estrutura legal para contratar. E nesse cenário, qual seria a dica de vocês de como conseguir montar uma equipe aqui no Brasil? Olha, do ponto de vista de pessoas, a melhor opção nesse caso é você montar uma equipe com profissionais que podem ser definitivos, mas com um contrato que vai ser administrado por um terceiro. Isso faz com que você diminua um pouco a aposta. E se a empresa decidir abrir só quando já tiver tudo pronto e contratar todo mundo permanentemente, quando a gente fala para orçamento, durante o período de teste, até um break-even, a gente está falando de uma aposta muito maior.
né? Porque ou você vem ou você não vem. Claro. Eu diria que a contratação por meio de terceirização, ela é o meio do caminho. Então você decide vir, mas você tem a possibilidade de testar um pouco o país, testar um pouco o modelo de negócio antes de vir. Então, às vezes, por exemplo, o país faz sentido, você estudou que faz sentido vir para o Brasil e realmente tem mercado para você. Mas a abordagem, ela muitas vezes precisa ser refinada, né? E durante esse período, se você já vai completamente com operação, CNPJ aberto, toda a parte legal resolvida, a pressão geralmente é maior por resultados mais rápidos. Então, a opção que eu sugeriria é: você contrata os profissionais com a intermediação de uma empresa que, idealmente falando, vai tanto selecionar esses profissionais, né, pela responsabilidade que essa empresa vai ter por encontrar essas pessoas, tanto quanto administrar essas pessoas na própria folha. Algumas vantagens aí. Primeiro, você não precisa fazer todos os trâmites antes de começar a contratar. A segunda vantagem é que você tem um terceiro que é legalmente responsável por contratação, desligamento, admissão, toda a parte burocrática, registro do Ministério do Trabalho e o recrutamento, que é muito difícil para uma empresa que não tem networking aqui, não tem canais para buscar, Claro. né? E se houver qualquer problema, mudança de rota, você consegue agir rapidamente. Eu imagino que um profissional não performa bem, ou que um profissional você percebe que o dimensionamento daquela posição foi errado. Você precisa fazer um ajuste. A empresa que está intermediando consegue fazer esse ajuste rápido, fazer uma troca rápida, e isso já está incluído na contratação que você fez. Não te demanda abrir um novo processo, buscar uma pessoa do zero. Então, facilita bastante quem está chegando no país e deixa também a coisa um pouco menos arriscada. Muito interessante, Bruno, e para uma empresa que ainda está, como você falou, testando o mercado brasileiro, que ainda não quer investir pesado de cara, não? É um modelo que permite, não, essa experimentação com menos risco. É um modelo que menos risco dá para fazer esse teste ou tem algum outro que também pode ser utilizado pelas empresas? Eu acho que nesse cenário, esse é o menos arriscado. E aí você tem duas modalidades de contratação: uma contratação temporária e uma contratação terceirizada. Então, o temporário, ele é para demandas extraordinárias ali de uma empresa que já existe, ou para uma empresa nova, pode ser um período, porque é um excesso de demanda, você não sabe ainda como que aquilo vai se concretizar. Você pode contratar aquela pessoa com temporário e internalizá-la depois, ou você pode transformar essa pessoa num terceiro, que é um contrato sem prazo definido. O temporário ele é ainda mais flexível do que o terceiro. Então, talvez de início, às vezes você já tem, por exemplo, o GM da operação, mas você não tem um coordenador ou uma pessoa de vendas que vai estar lá na ponta. Esse GM você pode contratar ele como terceiro, porque fica só uma formalidade de administração por uma empresa terceira, mas ele está efetivamente prestando serviço para você, então dá mais segurança para esse profissional. Enquanto que aquela outra pessoa, aquela outra posição que ainda vai ser testada, você pode contratar como um temporário, que tem mais flexibilidade, os custos são menores, e quando você precisa fazer algum ajuste, ele é mais rápido também. Mas qualquer uma das duas é mais simples do que um CLT direto, porque o CLT direto não é só uma pessoa. Não. Você precisa ter a folha. A folha tem que ter CNPJ, a entidade legal do Brasil. Uma coisa vai puxando a outra, e quando você percebe, para ter um pool de profissionais na sua empresa, você está falando de muitas coisas complexas, a conta bancária, já de dinheiro transferido. Então, eu oriento que esse é um bom canal, um canal menos arriscado, e muitas vezes você não deixa negócio na mesa. E quando você está em paralelo abrindo sua entidade legal no Brasil e toda a parte burocrática, você já começa a testar o mercado antes. E quando tiver tudo aqui pronto, você meio que pulou uma etapa, não precisa começar. Às vezes demora 6 meses, um ano, tem empresas mais burocráticas que demoram ainda mais do que isso para conseguir vir definitivamente. Acho muito interessante, Bruno, e até tira uma das principais dores que têm as empresas quando vêm nos plantear a iniciar operações aqui, não? Essa insegurança, esse medo aos custos, etc. Eu acho que nos ajudaria muito, sobretudo aqueles que nos estão ouvindo e
e que talvez conceitualmente não acabam de ver bem como funciona. Nos ajudaria muito se você nos pudiera poner um exemplo prático de como isso funcionou para uma empresa que estava entrando no Brasil, conforme a experiência de vocês. Claro, você mencionou bem, Carlos, existe um receio. O Brasil tem uma fama que não necessariamente é injusta, mas uma fama de alto risco e alto ganho, né? Então, pelo alto ganho as empresas decidem vir, mas pelo alto risco às vezes as coisas empacam. Então, o exemplo prático que eu tenho, que eu lembro de um cliente que entrou aqui nessa condição, era uma empresa que era um spin-off de uma outra empresa e queria montar aqui uma estrutura de logística para o varejo, para uma outra empresa que já existia. E é uma coisa bastante complexa, eles não tinham condições nem de encontrar, né? A gente estava falando de 70, 80 pessoas, e não tinham condição de fazer isso de fora, e eles tinham já o cliente para atender aqui. O cliente estava pronto para ser atendido, o contrato fechado. E aí a gente fez esse trabalho, durou mais ou menos 5, 6 meses para fazer essas contratações. Começaram com 70, 80 e no final foram mais ou menos 100 contratações para conseguir, né, suprir essa demanda do time de logística. Eles acertaram muito bem no timing também, porque foi logo antes da pandemia, e ninguém podia imaginar quanto que a logística para o varejo seria fundamental poucos meses ali depois, né? Mas o que nós fizemos? Organizamos a demanda, começamos de cima para baixo, então sempre de cima para baixo, começa com o time de gestão ou às vezes o time de diretoria, quando existe, e vai cascateando e trazendo o time operacional para montar aquela operação. A operação foi rodando super bem. No final, eles foram, não sei se todos, mas uma grande maioria foi internalizada para compor o time, porque a demanda era permanente, então para compor esse time me fugiu o nome agora, a logística, né? Para compor esse time de logística. E enquanto isso acontecia, a gente fazia os invoices para fora, o cliente pagava de fatura e estava basicamente ali assistindo e controlando a operação. E aí ele sempre tem uma opção, quando isso acontece, de ter uma pessoa própria que ele vai administrar esse time, ou contratar também, né, a gente também faz a contratação dentro desse pool de uma pessoa que vai administrar toda a operação e se reportar para alguém nesse cliente. Estão dando resultados, KPIs, toda a parte de dashboard de eficiência da operação, vai pegar a satisfação do cliente, né? Nesse caso, eles tinham uma pessoa própria e nós tínhamos uma pessoa encabeçando o time que se reportava para fora, né? E tudo flui tranquilo, porque, como eu te falei, invoice para fora, não tem muita burocracia, é muito mais tranquilo até do que fazer para cá. E aí, quando o cliente veio definitivo, a operação já existia. Ele botou todo mundo que fazia sentido para dentro. E hoje ele roda a operação para esse cliente e para outros clientes também. Então, foi esse início, e foi um início grande. A gente está falando de 70, 80, 100 pessoas. Muitos clientes começam com 3, 5, 20. Esse foi um caso extremo. Mas eu acho que é interessante para ilustrar que, num caso desse tamanho, geralmente o risco é maior, é mais complexo. Em casos menores, a coisa é bastante simples de fazer. E o mercado hoje, os candidatos hoje, têm um interesse cada vez maior de ser essa pessoa que investe também em quem está chegando, porque é uma oportunidade de você entrar numa operação quando ela ainda está embrionária, e muitos profissionais sêniores também dispostos a trabalhar nesse regime de temporário terceirizado. Cada vez mais a gente tem isso no mercado, que colabora também com que a gente tenha bons profissionais para colocar nesse papel. Quando a gente começou a trabalhar com isso no Brasil, 2010, 2012, era muito difícil. O temporário terceiro tinha uma fama de, bom, se eu não tenho nada, eu pego o temporário terceiro. A gente está falando de interim management de altíssimo escalão já trabalhando nessa modalidade. Claro, Bruno, acho que é um exemplo bem interessante que provavelmente já dá muita clareza àqueles que nos estão ouvindo e que provavelmente não sabiam desta possibilidade tão interessante para, como você falou, poder fazer uma entrada no Brasil, deixando um pouco de lado riscos e aproveitando as vantagens.
Para encerrar, provavelmente temos algum CEO espanhol que nos está ouvindo, que acabou de decidir que quer abrir operação no Brasil. Qual seria o seu conselho, o conselho número 1 que você daria para ele sobre montar essa equipe inicial? Bom, nos contate, eu acho que é um bom caminho, porque é sempre importante a gente entender qual que é a demanda, como e se a gente pode ajudar. Então, é lógico, a gente sempre vai ser transparente, porque eu preciso ser responsável como uma pessoa que está montando a operação aqui no Brasil. Então, eu preciso entender o que essa empresa deseja, qual é o timing para alinhar a expectativa. E eu acho que é um momento que a gente pode, para além de fazer uma parceria, que às vezes acontece, às vezes não, passar um pouco do conhecimento do nosso mercado para que essa pessoa saiba onde que a empresa está pisando. Porque culturalmente falando, nós somos muito diferentes, né? Então é importante que a gente também tenha a oportunidade de passar o nosso conhecimento de como que o mercado funciona, porque muitas vezes, de saída nessas conversas, a gente já elimina algum plano da empresa que faz muito sentido no mercado europeu, por exemplo, mas que aqui no mercado sul-americano e no brasileiro principalmente não faz o menor sentido. Verdade. Então, a gente está aberto para conversar e aí podemos orientar quais são os melhores caminhos, o que seguir, o que não seguir, para que essa operação venha de uma maneira tranquila e segura, e aí eu digo, sendo ou não o nosso cliente, é o momento que a gente consegue compartilhar um pouco de conhecimento, porque eu já vi muitas empresas vindo para o Brasil, e mesmo startups que nós fizemos fora do Brasil, que o estudo de mercado ele é feito muito pensando na própria cultura e naquilo que faz muito sentido para aquela empresa, que às vezes é fortíssima onde ela está, mas que não dá para você transferir. É muito importante fazer alguns ajustes salvam aquele business e alguns ajustes inviabilizam. Mas é bom que você saiba de saída, né, qual que é a realidade então que você vai pisar. Com certeza, Bruno. E aí uma coisa que você falou, e eu queria recalcar ao começo, quando você falou, nos tem que contratar. É muito importante isso. Tem empresa que vem para cá e há alguns temas muito sensíveis a organizar quando você está vindo para o Brasil, que você não pode tomar com uma leveza. Você tem que procurar um bom parceiro. E neste caso, a SAN, que é um parceiro bem próximo, bem querido da Câmara, pues dá essa confiabilidade que as empresas precisam para ter precisamente a tranquilidade de entrar num mercado que fica bem longe e que, como você falou, tem uns usos, umas costumes que talvez não são as costumes da Europa e que vocês conhecem muito bem. É um mercado bastante peculiar. Perfeito, Bruno. Muito obrigado pelo seu tempo, por trazer o seu conhecimento profissional e o conhecimento da SAN aqui na Câmara para os nossos associados e os nossos ouvintes. E bom, ficamos na espera de ter futuros encontros com vocês de novo. Legal, Carlos. Muito obrigado. Foi um prazer. Estou à disposição sempre. Tchau, tchau, Bruno. Até logo. Tchau, tchau. Para continuar una conversación que tuvimos el mes pasado, recibimos a Mirari Barrena, directora legal y de innovación en Armanext, quien nos contará más sobre las relaciones entre los mercados de Brasil y Europa. Bienvenida, Mirari. Pues muchísimas gracias por esta segunda parte de nuestra conversación, que a mí por lo menos me resultó muy entretenida. Así es que espero que lo sea también para toda la gente que nos escuche allá en Brasil y aquí en España. Sin duda, Mirari. Y además, creo que nuestra última conversación fue un tema muy interesante. Aquí despertó mucho la curiosidad por parte de las empresas, el saber que existe esa posibilidad. Y entonces, como primera pregunta, un poco recapitulando, a mí me gustaría transmitirte una duda que nos ha llegado por parte de muchas empresas, ¿vale? Que sería, ¿cuáles son las principales diferencias que tú ves entre el mercado bursátil español y el brasileño a la hora de cotizar una empresa y qué ventajas puede ofrecer España como puerta de entrada a Europa? Pues mira, yo si me permites, te voy a modificar un poco el planteamiento de tu pregunta. Adelante. Porque
en nuestra opinión, en opinión de Armanex, que estamos trabajando en esto, ¿no? En sacar compañías pequeñas y medianas a las bolsas de valores, tanto aquí en Europa como en Latinoamérica, es decir, que conocemos bien los mercados de valores, cómo funcionan en cada país. Yo te diría que lo que nosotros estamos apostando, y nos gustaría que las compañías brasileñas también apuesten, es por tener lo mejor de los dos mundos, es decir, estar en los dos mercados, tanto en el mercado bursátil brasileño, para que en su momento que les pueda servir para el conocimiento, digamos, de sus propios stakeholders en Brasil, y también para captar, cuando llegue el momento, inversores en Brasil, pero al mismo tiempo, y este es el valor añadido que damos nosotros, al mismo tiempo poder también acceder a los mercados bursátiles europeos, y en este caso, a nosotros nos parece que para el caso de Brasil, el más interesante es España, la bolsa española. ¿Por qué? Por una razón muy técnica, y es que la bolsa española es la única bolsa que tiene un convenio con la bolsa brasileña, y esto permite que las compañías que tengan un código ISIN, es decir, un código de registro en una bolsa, puedan, con una entrada, es decir, cumpliendo los requisitos de la bolsa española, estar en los dos mercados a la vez. Entonces yo lo que les ofrezco a las compañías brasileñas no es que opten, es que aprovechen los dos mercados. Fantástico. Y además, como tú decías, ¿no? Al final cogen un poco lo mejor de los dos mundos, porque cuando las circunstancias son más favorables en Brasil, tienes la opción de Brasil, y cuando son más favorables en Europa, tienes la opción de Europa. Correcto, y estás cotizando en los dos mercados. Esto, ya os digo, tiene una infraestructura, la bolsa de Brasil, que engancha perfectamente con la bolsa española. Esto que parece así una cosa obvia o muy sencilla, no lo es tanto, ¿eh? No os creáis que esto existe con todas las bolsas del mundo, en absoluto. Entonces, aprovechemos que existe esa infraestructura que se creó en el año 99 con ocasión del nacimiento de la TIBEX en la bolsa española, que no fue más que un segmento en la bolsa para las compañías grandes latinoamericanas para que pudieran cotizar en España. Nosotros hemos dado la vuelta a esto y hemos pensado, oye, ¿por qué no aprovechar en el segmento normal de las compañías españolas, meter también las compañías pequeñas y medianas brasileñas que puedan estar en B3, la bolsa de Brasil, la más grande bolsa de Brasil, y también en la bolsa española? Entonces, esto es lo que nos parece extraordinariamente interesante. Cuando tú me preguntas de las diferencias, pues mira, los mercados sí son diferentes. Los mercados de capitales en este momento de Brasil y de España y Europa son muy diferentes, en el sentido que en España y en Europa, pues la verdad es que está empezando desde hace un tiempo a entrar bastantes compañías a la bolsa, y lo que no está sucediendo, ¿no? en la bolsa brasileña, por una razón muy sencilla. Y es que los tipos de interés no tienen nada que ver, ¿no? Claro. Los tipos de interés. Y claro, esa es la clave. La clave es que es muy difícil que te entren inversores en este momento en Brasil. ¿Pero por qué? Porque la compañía que está en la bolsa, ¿contra quién está compitiendo? Está compitiendo contra el Estado, que está ofreciendo tipos de interés al 15%. Claro. Es muy difícil encontrar inversores porque, oye, si tú tienes tu dinero como mínimo al 15%, ¿qué compañía te va a dar esta rentabilidad superior? Claro. Y si una inversión segura, claro, todo eso. Efectivamente, eso es. ¿Qué pasa en Europa? Justo lo contrario. Lo contrario es que los tipos de interés son extraordinariamente bajos, con lo cual sí hay una apertura grande a los inversores. Genial, genial. Genial, Mirari. Y ahora te voy a hacer una pregunta un poco complicada. Complicada porque es un poco de mirar hacia el futuro, y tal y como están las cosas hoy en día, ya mirar una semana hacia adelante es complicado, pero sí te pediría a ver si te puedes arriesgar a mirar a los próximos 3-5 años y contarnos cómo verías tú o cómo imaginas la relación entre las empresas brasileñas y los mercados de capitales europeos. Si nosotros
nosotros, es decir, y todos las personas que estamos trabajando en esto, somos pues Armanés, por supuesto, en donde yo estoy dirigiendo sobre todo la parte latinoamericana y también legal, porque yo soy abogada de profesión, pero nosotros estamos trabajando con la bolsa española también en esto. Es decir, hay muchos equipos trabajando en hacer la incorporación de las compañías brasileñas a la bolsa europea a través de España de la forma más sencilla posible. Y además, a abrir la puerta a tener aquí, a poder hacer negocios. Eso es España como entrada a Europa. Es una muy buena entrada a Europa. Eso supongo que vosotros lo estáis repitiendo hasta la saciedad desde la Cámara de Comercio Española. Pero es una realidad, ¿eh? No es algo que lo digáis o lo diga yo simplemente porque nos parece bonito. Es que es una absoluta y rotunda realidad. España en este momento está súper bien posicionada para abrir las compañías al mercado europeo. ¿Por qué? Porque, mira, las empresas brasileñas, si bien parecería que su zona natural, ¿no?, es Portugal, pues yo te diría que no, y radicalmente no también. ¿Por qué? Porque Portugal es muy pequeño para hacer negocios. Sin embargo, España tenemos una lengua que, si bien no es idéntica, es muy parecida, es decir, nos entendemos perfectamente, una cultura extraordinariamente parecida, Brasil y España. Les permite, yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo con compañías brasileñas que estamos asesorando ya para entrar en la bolsa española, estoy viendo que es que se encuentran sinceramente en España de una manera tan confortable que eso, claro, les permite de aquí pues hacer negocios con otros países europeos, teniendo en cuenta que Europa pues, ofrece unos cuantos millones de consumidores reales, ¿no? O sea, es un gran mercado. Y además ahora, con la entrada en vigor de Mercosur, pues claramente es el enganche natural de Europa y Brasil. O sea, esto yo lo veo clarísimo. Entonces, en 3 y 5 años, pues ojalá tengamos realmente un mercado bursátil aquí, de verdad mercado, es decir, con muchos emisores brasileños y de otros países, además de españoles y europeos, y muchos inversores. Es una realidad que el mercado bursátil, cuanto más empresas tiene funcionando dentro del mercado, más inversores también ojean el mercado y se fijan en el mercado. Eso es una realidad. Por tanto, vamos a trabajar entre todos en hacer realmente en España tener un mercado bursátil y un mercado que funcione con emisores que buscan notoriedad, buscan llevar, digamos, y atraer inversores diversos y un mercado en el que los inversores se sientan muy cómodos para invertir. Ese es nuestro objetivo. Fantástico, Mirari. Y además, concordo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros sí estamos viendo, además, ya ha sido prácticamente desde principios de año que hemos percibido interés, mucho interés en los dos lados del Atlántico, tanto empresas españolas por conocer mejor el mercado brasileño, lo mismo en sentido contrario. Ha ayudado mucho, lógicamente, desde luego, el Tratado de Mercosur, pero también la reforma tributaria que Brasil comenzó, que ha ayudado también a quitar miedos, ¿verdad?, para las empresas que vienen. Totalmente. Y Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque esto estoy hablando, por supuesto, entenderme que es en un doble dirección, porque nosotros, por ejemplo, aquí también estamos viendo compañías españolas que están cotizando en BM Growth, que nos están preguntando, que hacen negocios en Brasil y nos están preguntando, oye, ¿qué tenemos que hacer para poder emitir acciones, para poder estar en la bolsa brasileña? O sea, es decir, esto va, como tú bien decías, en la doble dirección. Sí. fantástico. Y ahí te quería hacer una última pregunta, y es, claro, vosotros en su momento tomasteis la decisión de venir para Brasil, de apostar por Brasil, un poco con ese acuerdo que había entre las dos bolsas. Y en base a vuestra experiencia, yo te querría preguntar, para vosotros, ¿qué papel juega Brasil hoy en Armanext, ¿no? ¿Cómo es la experiencia
de vosotros venir a invertir en un país como Brasil, de crear una estructura aquí? Ujú. Bueno, todos sabéis, y desde la Cámara de Comercio, todas las compañías, sobre todo españolas, ¿no?, que están asociadas a la Cámara, saben que Brasil no es un país fácil. Es un país que ya por tradición es un país proteccionista y es un país totalmente autónomo, es decir, que no necesitaría de otros mercados para poder funcionar, que además tiene todo, desde materias primas y todo tipo de industria, y lo que hoy es fundamental, ¿no?, en el mundo en que le está tocando vivir en estos minutos, que es el petróleo. Entonces, y todas estas materias primas que son tan importantes hoy en día, ¿no? Con lo cual, Brasil, en principio, es complicado en ese sentido de introducirse. Ahora bien, nosotros estamos apostando 100% por Brasil, 100%. Creemos mucho en el país, creemos sobre todo, ¿sabes en qué? En los empresarios brasileños. Creemos mucho en el empresariado brasileño, porque en Brasil hay muchas compañías súper conocidas, ¿no? Me refiero en Europa, pero hay cantidad de compañías que nosotros ahora estamos conociendo, que están, esas compañías medianas, que sí están pensando ya en ser cada vez más globales, más internacionales, con más visión del mundo, y que están extraordinariamente bien gestionadas y con unos estándares de transparencia y de gobernanza corporativa absolutamente de primerísimo nivel. ¿Verdad? Con lo cual, de gestión de primerísimo nivel. Esto, es decir, cuando las compañías están preparadas porque tienen un buen equipo de gestión y porque lo están haciendo bien y porque fabrican o prestan un buen servicio o fabrican un buen producto, indudablemente. Y además, y repito otra vez, y además con Mercosur, que ese hilo, ¿no? Va a ser mucho más fácil, con menos barreras también arancelarias. Esto va a hacer que las compañías brasileñas, yo les auguro un futuro muy mirando muy próximo a Europa, y un futuro ya en Europa, no mirando solo, sino ya en Europa, como un gran mercado también potencial. Sin duda, Mirar, y además tú lo has comentado hace poco, no solo es emprender en un mercado complicado como Brasil, sino que además ellos tienen que emprender con una situación, por ejemplo, de tipos de interés bien complicada para ellos financiarse. Es decir, no es un proceso fácil, y ahí empresas como Armanex, desde luego, ayudan muchísimo a abrir nuevas puertas al desarrollo de estas empresas. Justo, es eso, nuestra misión es esa, ¿eh? No es otra más que ayudar, asesorar, ver con ellos, ver con el empresario cómo puede hacerse su empresa más grande, más competitiva, pero de una manera sostenible en el tiempo. Es decir, con unas raíces bien enfocadas. De esa manera va a crecer, y va a crecer internacionalmente, pero, digamos, con todas las bases muy bien puestas. ¿Y qué pasa? Que el mercado bursátil, es decir, si tú estás cotizando en una bolsa o en dos, esto, es decir, va de suyo. Vas a tener que tener unos estados financieros absolutamente, digamos, perfectamente auditados, tienes que tener una transparencia total y tienes que tener una buena gobernanza en cuanto a órganos de gobierno, ¿no?, internos de la compañía. Y esto hace que te estás preparando para cualquier desafío que se te vaya planteando en el futuro como empresario, como compañía. Y esto hace que al final crezcas, pero crezcas mejor, no más, pero sobre todo mejor. Y en esto es lo que estamos trabajando nosotros. Fantástico, Mirari. Mira, así de sencillo. Dime. Pues antes de despedirme de ti, sí me gustaría preguntarte un poco sobre un tema, porque nos hemos enterado hace poquito que nos vas a visitar en breve, que vas a venir para Sao Paulo. Cuéntame un poco más. Sí. Mira, nosotros, bueno, primero, me encanta Brasil, me encanta estar allí, trabajar en Brasil, por lo menos un tiempo con nuestros compañeros, con el equipo de Brasil. Y entonces hemos preparado, para este viaje, hemos preparado algo súper interesante, ¿eh? Y os lo digo hoy prácticamente como
como anuncio, porque el día 10 de junio vamos a hacer un evento, un coloquio, abierto al público en general, para que escuchéis, para que los empresarios o los asesores brasileños o bancos o entidades financieras puedan escuchar cómo funciona esto de incorporarse, de listar, de cotizar en dos mercados a la vez, en el mercado brasileño y en el mercado español, para compañías pequeñas, que las compañías grandes se pueden permitir todos los lujos, pero yo estoy hablando de las compañías pequeñas y medianas. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, lo que estamos preparando es una charla en la que vamos a estar nosotros, por supuesto, va a estar la bolsa brasileña, B3, representantes de la bolsa brasileña, pero el gran invitado es la bolsa española. Nos va a acompañar el director general de Bene Growth y a esta charla coloquio, con lo cual vais a poder, los empresarios brasileños, vais a poder escuchar de primera mano cómo funciona esto, pero ya no porque lo diga Mirari o vosotros desde la cámara, sino porque lo van a decir las instituciones, lo van a decir las bolsas de primera mano. Y esto es lo que llevamos como primicia. Es la primera vez que la bolsa española va a un viaje de este tipo institucional a Brasil, y me nos parece muy importante porque es la manera de verdad de enterarse de esto, cómo funciona en la realidad y explicado por las bolsas, ¿no? Y este es uno de los objetivos del viaje, es este evento que estamos organizando, como os digo, el día 10 de junio, allí en São Paulo. Bueno, oye, pues suena fantástico y además creo que es una excelente oportunidad para quien nos está oyendo y que tengan ese interés, que estoy seguro que muchas empresas tienen ese interés de conocer mejor cómo funcionar en los dos mercados, pues una oportunidad que no ocurre todos los días. Y ya desde aquí, vamos, que quede claro ese 10 de junio en la mente de nuestros oyentes para programarse y poder estar en vuestro evento, que con seguridad va a ser interesantísimo. Haremos una convocatoria más formal, y si nos ayudáis a difundirlo también, además a través de la cámara, de vuestros asociados, para que tengan esta oportunidad, ¿no?, de conocer las bolsas, a nosotros y ver esto cómo funciona en realidad. Y luego también haremos otro pequeño evento, ya esto es más que es la compañía que va a salir brasileña, que sale a la bolsa ahora en el mes de junio. Vamos a hacer también en su showroom, porque ellos se dedican a fabricar hornos rápidos, speed ovens. Ahí tienen un showroom en São Paulo y vamos a hacer ahí un pequeño cosita para que también podáis conocer a una empresa real que está ya registrada en B3 y que va a negociar sus acciones en España. Fantástico, pues será un placer, Mirari. Mirari, muchísimas gracias de nuevo por traernos tu conocimiento y aproximar los dos países de la forma en que lo estáis haciendo en un mundo que hoy habla de aislarse. Vosotros estáis promoviendo precisamente conexiones, lo cual es fantástico. Ha sido un placer tenerte a ti por aquí, Mirari. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Y bueno, y ojalá nos sigamos viendo, ¿no? Y dentro de poco, físicamente. Con seguridad. Un abrazo fuerte. Un abrazo, gracias. E así llegamos ao fin de máis un episodio do Panorama Cámara. Obrigado pela súa compañía en máis unha edición. Para continuar acompañando conteúdos como este, além da nosa programación de eventos e iniciativas, siga a Cámara Española nas redes sociais. Nos vemos no próximo episodio.